Olá, queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quero aproveitar também para convidá-los a meditarmos nas Sagradas Escrituras, pois a Palavra de Deus é, sem sombra de dúvidas, o mais importante dos alimentos, porque nutre a nossa alma e transforma a nossa vida. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 19, versículos 16 a 22. O tema que irei abordar à luz dos textos citados aqui é o seguinte: 3 perguntas de um homem sem Deus. O texto sagrado diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe respondeu: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Vamos orar e pedir a direção do Senhor. Querido Pai, pedimos a Ti a graça de expormos com fidelidade o texto sagrado e suplicamos ao Senhor que fortaleça a nossa fé por meio das Escrituras que agora iremos expor. Agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo, seja agora em seu momento de publicação ou seja posteriormente, mas o meu desejo é que essa palavra alcance os corações e mude a vida daqueles que a escutam. Obrigado pela oportunidade que me é dada de expor o texto. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como nós sabemos muito bem, o ser humano sempre foi um questionador. Sempre procurou respostas para inúmeras perguntas acerca dos mais variados temas. E uma das coisas que o homem sempre questionou foi acerca da sua salvação e da vida após a morte. Como posso ser salvo? O que preciso fazer para obter a vida eterna? No texto que nós acabamos de ler, alguém se aproxima de Jesus e lhe faz 3 perguntas relacionadas com a vida eterna. E a primeira dessas perguntas é justamente esta: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Queridos, em outras palavras, a pergunta daquele homem é: o que eu preciso fazer que seja tão bom que me torne merecedor da salvação? A esta pergunta, Jesus respondeu de 2 maneiras. Na primeira dessas 2 maneiras, o nosso Senhor tem o cuidado de desfazer um terrível engano no coração daquele rapaz. Engano este também presente em muitos corações. Engano este que, na realidade, afasta as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las. Este engano é: o que farei de bom? Como aquele jovem, querido, muitos infelizmente têm pensado em obter sua salvação por meio daquilo que fazem, ou seja, por meio dos seus esforços, decisões e boas obras. Mas não é este o ensino de Jesus. Nunca foi este o ensino das Escrituras. Ao responder àquele rapaz, Jesus disse: Por que me chamas bom? Bom só existe um. Como está escrito no texto paralelo a este no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 18, onde se lê: Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus.
A Bíblia nos ensina, queridos, que não somos bons aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, somos maus. Aos olhos humanos podemos até ser considerados bons, mas não aos olhos de Deus. Talvez algumas pessoas olhem algumas atitudes que praticamos e possam tecer o comentário: essa pessoa é tão boa, essa pessoa faz tanto bem. Mas eu preciso lembrar, queridos, que Deus é um ser perfeito e absoluto. E quando estamos debaixo do olhar de Deus, Deus não nos vê como seres perfeitos. O pecado, infelizmente, arruinou a nossa natureza e a modificou no sentido de que a corrompeu. A Bíblia nos ensina que nós não somos bons aos olhos de Deus, muito pelo contrário. Aos olhos de Deus nós somos maus. Em Romanos 3, por exemplo, de 10 a 12, lemos: como está escrito, não há justo, não há bom, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Em outras palavras, meus queridos, não há nada de bom que possamos fazer que mereça em troca a salvação, porque essa salvação é muito cara. Não há obra humana que a possa comprar. Não há esforço humano, não há boa obra, não há atitude pessoal tomada por nós que traga à nossa vida a vida eterna. Jamais. Queridos, não há justo, nenhum sequer. A Bíblia também afirma que nossas melhores obras diante de Deus para a salvação são como trapo imundo. Isaías 64:6 está escrito: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas obras ou todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Como os irmãos já devem saber, o trapo imundo a que esse texto se refere eram os pedaços de pano usados pelos leprosos para cobrirem as suas chagas purulentas, putrefadas. Nossas boas obras para a salvação têm a mesma utilidade desses trapos imundos que para nada mais prestam. Não há nada de bom que você, eu ou qualquer outra pessoa possa fazer para conquistar sua própria salvação. Porque nós, seres humanos, infelizmente, por causa da transgressão do nosso primeiro pai, Adão, nós nos tornamos espiritualmente mortos diante de Deus por causa do pecado. Esta é a afirmação paulina em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Se nós somos pecadores, o resultado disso é a morte. Jeremias 17:9 também descreve o nosso coração como enganoso e desesperadamente corrupto. Então eu pergunto: como alguém morto pode por si mesmo buscar e achar a vida? Como alguém de coração mau pode fazer o bem? Quando aquele jovem questionou Jesus a respeito da salvação, este lhe respondeu que não havia nada de bom que ele pudesse fazer para se salvar. Mas a esta resposta, Jesus acrescentou uma segunda afirmação. Vejam vocês o versículo 2. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Nas entrelinhas dessa fala, dessa palavra de Jesus, está dizendo assim: se você quer realmente, se você acredita realmente que pelos teus esforços você pode entrar na vida eterna, então só tem um jeito: guarde os mandamentos. Esta segunda resposta de Jesus soa aos nossos ouvidos como uma espécie de contradição, principalmente diante da ênfase que eu coloquei agora há pouco aqui no nosso vídeo. Ora, nós acabamos de afirmar, queridos, que nenhuma boa obra pode salvar. Como Jesus direciona então aquele jovem a cumprir a lei para ser salvo? Eu creio, queridos, que Jesus está pedagogicamente testando aquele jovem. Está dizendo, em outras palavras, que um ser humano somente conseguiria sua própria salvação pelos seus próprios esforços se conseguisse guardar sempre, perfeitamente,
todos os mandamentos da lei de Deus, da hora do seu surgimento até o fim da sua vida. Para ser salvo por si mesmo, um ser humano deveria ser perfeito, desde o seu nascimento até o fim de seus dias. Jesus sabia que aquele homem confiava em suas próprias obras. Jesus desejou mostrar-lhe que ele não as estava cumprindo verdadeiramente, porque ninguém, queridos, consegue cumprir perfeitamente a lei do Senhor. Somente conseguimos guardar parcialmente a lei de Deus quando nascemos de novo, e mesmo assim essa guarda não salva. Não é uma consequência, a salvação não é a consequência das nossas obras. As nossas obras são uma consequência da salvação, e mesmo salvos pela graça de Deus, nossas obras ainda serão falhas. Jesus disse isso a certo doutor da lei chamado Nicodemos, que o procurara à noite para conversar. Em João, capítulo 3, verso 3, Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Oh, meu querido irmão e amigo, somente a redenção pode nos trazer salvação. Mais uma vez, desejo lembrar que Jesus não está ensinando salvação por obras, mas sim testando o jovem. Isso fica mais claro à medida que este jovem continua questionando Jesus. Desta feita, o jovem faz a segunda pergunta de um homem sem Deus. Mas permita falar sobre a primeira pergunta ainda um pouquinho. Às vezes nós queremos alcançar algo pelos nossos esforços e a gente pensa que a salvação é assim, que eu tenho que ser realizador de certas obras para entrar no céu. Querido, se a salvação dependesse de nós e das nossas obras, nenhum de nós jamais se salvaria. Aquele homem pergunta: o que eu faço para me salvar? O que eu faço de bom? Jesus diz: bom só há um, que é Deus. Em outras palavras, eu sou o único bom. Jesus diz: eu sou o único que realiza com perfeição a obra de Deus. Mas, se você quer entrar pelos seus esforços, guarde os mandamentos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: pelo seu esforço, você jamais se salvará, porque ninguém consegue guardar os mandamentos, ninguém consegue ser justo e bom, a não ser eu, Jesus. Há algo fantástico aí, e um dia nós vamos explorar esses outros aspectos do texto. Mas aí vem a segunda pergunta que eu acabei de dizer que mencionaria. E a segunda pergunta daquele homem é: quais mandamentos? Quais são os mandamentos que eu devo guardar? Sim, irmãos, esta foi a segunda pergunta daquele homem. Jesus também a responde, e sua resposta é interessantíssima. Jesus se utiliza do decálogo, os 10 mandamentos, e se concentra nos últimos 6, embora ele só mencione 5, e você já vai entender por quê. No texto sagrado diz assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando paramos para observar os 10 mandamentos contidos inicialmente lá no capítulo 20 de Êxodo, nós podemos notar que os 4 primeiros dizem respeito às nossas obrigações para com Deus. São eles: não terás outros deuses diante de mim, primeiro mandamento; não farás para ti imagem de escultura; não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; e lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Então aí os 4 primeiros mandamentos, que são o amor a Deus sobre todas as coisas. Já os 6 últimos dizem respeito às nossas obrigações para com o nosso próximo, o amar o próximo como a nós mesmos. Percebam que aquele rapaz tinha tudo para curtir bem a vida. Se você notar, era um bom filho, era jovem, era rico. Certamente é muito difícil acharmos um rico ainda jovem que se importe com o seu próximo e que pense na eternidade.
Mas o mais interessante é que o nosso Senhor omite, a propósito, o 10º mandamento. Ele o faz intencionalmente, para ensinar aquele rapaz que não poderia se salvar confiando em si próprio, mas somente em Deus. Quando Jesus cita os 5 últimos mandamentos, o jovem soberbamente responde: tudo isto tenho feito. Quando Jesus responde à sua segunda pergunta, o jovem rapidamente remete uma terceira pergunta de um homem sem Deus. E aí Jesus vai fechar aquela importante lição. O jovem diz: tudo isso que o Senhor falou, eu tenho feito desde a minha mocidade. E aí vem a terceira pergunta: o que é que me falta ainda? Agora Jesus cita o 10º mandamento, mas ele o cita em forma de um conselho. A esta última pergunta, Jesus responde ao jovem que ele venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres e se torne um seguidor. E o jovem, percebendo que amava seus bens e a si próprio mais do que a Deus, saiu dali triste, cabisbaixo, por ser dono de muitas riquezas. Com aquilo, aquele jovem demonstrava que tinha algo mais valioso para ele do que o seu amor a Deus. Era o seu amor às riquezas. Aquele jovem sai dali demonstrando que tinha algo mais importante do que o seu amor ao próximo. O seu amor às riquezas. Jesus lhe mostrou que ele amava mais a riqueza que a seu próximo e que também amava as suas riquezas mais do que a Deus. Em Efésios 5:5 lemos: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, veja, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Muitos têm vivido como este jovem. Talvez você que me assista esteja vivendo como ele. Acham que podem adquirir sua salvação pelo que fazem. Pensam serem bons por serem religiosos, mas na verdade estão distantes de Deus, incapazes de amá-lo e obedecê-lo por si mesmos. O que fazemos ou deixamos de fazer não nos salva, queridos, mas sim a regeneração promovida por Deus em nossos corações. E a pergunta que não quer calar hoje é: em quem você confia para a sua salvação? Só existe um que é bom. Deus. Jesus é bom. Jesus, ele vem e Jesus cumpre totalmente a lei de Deus. E a justiça de Cristo é creditada na conta daqueles que creem. Mas Cristo, além de creditar na conta dos seus as suas obras de justiça, Cristo debita de suas contas a dívida, coloca sobre os próprios ombros e vai para a cruz para pagar por elas. Você não pode se salvar. Eu não posso me salvar, mas você e eu podemos ser salvos por Deus. É Jesus quem nos salva. É Jesus quem nos concede o dom da fé. É Jesus quem nos chama maravilhosamente por meio do seu evangelho e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você tenha vivido sem Deus e esteja fazendo várias perguntas. Como eu farei para entrar no céu? Como eu posso me salvar? Como eu posso alcançar a redenção? Querido, não há condições em nós de nos salvarmos. Nossas obras para a salvação são como trapo imundo. Só há um que pode nos salvar. É Deus em Cristo Jesus. E o que fazer? Eu te digo que é necessário que você se arrependa, creia no Senhor e o seu coração será mudado pela palavra de Deus.
A Bíblia nos mostrou hoje 3 perguntas de um homem sem Deus. Eu não conheço a tua vida, eu não posso ler o teu coração, mas eu pergunto, será que alguma dessas perguntas não tem sido a tua pergunta? Como posso ser salvo? Só há uma maneira de você achar a salvação, é se a salvação te encontrar. Só há uma maneira de você ser transformado, é se a graça maravilhosa de Deus te alcançar. Só há uma maneira de você obedecer a Deus cumprindo o que está em sua lei, ainda que de forma imperfeita, é se você for transformado por Jesus. E se você percebeu hoje que precisa de Cristo, que a paz que você tanto necessita está em Cristo, e se o teu coração arde com o chamado glorioso de Deus para que você confie nele e dependa dele para a sua salvação, se você entendeu que precisa ser regenerado por ele, que precisa nascer de novo, eu te digo que a palavra de Deus é quem está operando em você e despertando o seu coração. E se você sentiu uma sede diferente e uma vontade diferente de mudança e ouviu uma voz muito pessoal, íntima, não audível, mas um toque, dizendo suavemente à sua alma, vinde a mim. É o chamado de Deus para você. Atenda para a honra e a glória do Senhor. Sua vida mudará quando você encontrar aquilo que você tanto tem buscado por aí, mas que só tem em Jesus. E você só encontra quando Jesus encontra você. Qual é a tua atitude? Que resposta você dará a esse texto? Você virá a Cristo ou se distanciará dele? Segui-lo-á ou tristemente baixará a cabeça e sairá depois desse vídeo triste e desanimado por amar a sua vida mais do que a Deus? Eu espero sinceramente que o Espírito do Senhor, que a palavra de Deus anunciada hoje, tenha chegado no seu coração naquele momento especial em que Deus determinou tocar seu coração e fazer de você um novo homem, uma nova mulher, transformar a sua vida e seu lar. Quero orar por você. Senhor, eu peço humildemente que o Senhor use essa porção bíblica para abençoar e fortalecer a tua amada igreja e especialmente também aqueles que ainda não creem, mas estão agora assistindo a esse canal. Obrigado por essa oportunidade tão rica. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, envie para os seus amigos, seus familiares. Tenho certeza que Deus vai abençoar vocês. Se você tem interesse em aprender mais da Palavra de Deus, gostaria de conversar, de interagir, você pode comentar esse vídeo aqui no YouTube, onde esse vídeo está sendo publicado, e você pode comentar. E se você desejar colocar um contato seu, aonde nós possamos procurar você, claro, para conversarmos sobre Deus e explicarmos melhor essa mensagem. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Receba um forte abraço aqui do pastor Kennedy, da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, a detentora desse canal. A paz e a graça te acompanhem hoje e sempre. Amém.